da Igreja Presbiteriana Renovada de Fortaleza. Estamos. O 10º Congresso Unificado. Estamos. Dias 23, 24, 25 e 26 de outubro. Estamos. Mas não somos. Mas não somos. Dia 2, Jovens e Adolescentes. Andando na igreja com graça e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje é o nosso segundo dia de congresso. Eu gostaria que a gente começar com a leitura do texto que dá a base ao título do congresso, para a gente refletir um pouco sobre. O texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, no verso 16. João vai dizer o seguinte: não são do mundo, como do mundo eu não sou. O que vem às nossas mentes quando nós dizemos que estamos aqui, mas não somos daqui? O que significa ser peregrino neste mundo? O ser humano, ele é refém do tempo. A humanidade não passa de uma leve brisa, uma relva que nasce e morre, efêmera, temporária. O homem sabe sua pior noção de si mesmo, que não durará para sempre. O homem é escravo do tempo. Os anos vencem as nossas forças, a velhice chega, os dias maus cobram seus impostos. Todo ser vivo nasce, cresce, se desenvolve, reproduz, envelhece e morre. Não há barganhas com o tempo. O tempo é o lembrete ruim de que a morte chegará. Não há como controlá-la. Uma vez que não é eterno, o homem procura por algo que não transcenda. Por isso, o livro de Eclesiastes, o sábio rei revela aqui que o próprio Eterno colocou no homem esse anseio do que é o além-tempo. O homem quer ultrapassar seu tempo, pode ser uma prisão ou pode ser um paraíso. O homem litúrgico pode existir perdido em uma confusão afetiva, perdido em seus próprios desejos e navegando em meio à dor gerada pela expectativa da insatisfação, ou finalmente se ver livre, descansando no amor verdadeiro que ajusta e conserva o seu coração. A guerra contra o tempo, ela é real, faz parte de nós. A nossa adoração é diária, rotineira, hábitos, compromissos, liturgias. Nós somos um homem litúrgico, com o coração cansado, tentando em seus hábitos satisfazer seus desejos e encontrar a paz. Sua oração é sua bússola, seu coração é o seu navio. Resta se revelar quem é o seu capitão. O homem litúrgico vê sua redenção em um coração revelado, devidamente preparado para os dias difíceis contra o tempo. A comunhão vivifica e traz de volta a consciência de quem se é. A palavra lhe transforma, as canções lhe enviam. Sabe que pertence a um povo participante de uma liturgia divina, cósmica, que vive na sístole da catolicidade, encontrando irmãs e irmãos ao longo das eras, e viverá na diáspora da missão, realizando as boas obras preparadas pelo seu bom Senhor. Palavra de Deus em carne, Jesus Cristo, habitando no nosso tempo, vencendo o tempo e a morte. O Cristo ensina os seus discípulos como viver em tempos de degradação, a eternidade que toca o presente. Deus é eterno, para além do tempo. Deus resgata o seu povo da guerra contra o tempo. O eterno mata do tiro ao povo amado de Deus. O futuro que molda o nosso presente. A história de redenção que redime e restaura o nosso passado. Que nos faz andar livres agora. Futuro e passado encontram um propósito em Cristo, o hoje de Deus.
Por isso, meus irmãos, quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele criou e sustenta com a destra da sua mão. Querido Deus, eterno Pai, Rei do universo, nós te damos graças ao Pai, por ter nos dado um Filho para nos redimir, para nos resgatar, para nos livrar das prisões do tempo, para nos oferecer a eternidade, um caminho contínuo que durará para sempre. Fortalece os nossos corações nos dias difíceis, nos dias sombrios da nossa alma, que a gente venha se lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós, e que nos dias bons a gente não se esqueça da tua infinita misericórdia pelas nossas vidas. Obrigado por tudo, ó Pai, que teu Espírito que inspirou as palavras deste livro esteja aqui no nosso meio, do início ao fim deste culto, colocando nosso coração, orientando nosso coração, ó Deus, para ti, para que a gente possa te amar e te adorar com a completude do nosso ser, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Estamos, mas nós não somos pertencentes a este mundo. São da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele no canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez seu povo, povo seu, e ovelhas do seu pátio. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterno, a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor. Obrigado por esse congresso tão maravilhoso, tão abençoado. Que o teu Espírito ele possa estar aqui, Pai, sobre nós, no nosso meio. Nos conduzindo, Senhor, para fazer aquilo que te agrada, para te louvar. Que nós possamos, Pai, sair daqui abençoados e transformados, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. A tua misericórdia ela dura para sempre. Que nós possamos sair daqui, Pai, obedecendo a ti, praticando a tua palavra e compartilhando ela com todas as pessoas que nós encontramos. Abençoa, Senhor, esse congresso, nos enche de saúde, de alegria e de paz que só vem de ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo dia do congresso unificado, na direção da juventude, louvado seja o nome do Senhor. Estamos, mas não somos. E o Ministério de Louvor tem lá, está com a oportunidade. Vamos a todos com santa paz do nosso Senhor Jesus, amém?
Só não entendemos a paz do Senhor, amém?
Vamos louvar o Senhor com o hino Chuva de Sangue. Alguém ninguém conhece, né? Glória a Deus. É bom estar aqui mais uma vez, né? Novamente, né, pastor, nessa casa aqui, que até me emociona, porque foi muito feliz, 22 anos, né? Vamos ver muitas histórias, né? Glória a Deus. Chuva que lava a minha alma, uma chuva que vem das mãos de Jesus, este sangue que entra em minhas veias, me faz conhecer quem é meu Pai. Pelas suas feridas,
sentiu a presença de Deus neste lugar. Não glória para Jesus. O salve de palmas para o Senhor. A Ele a glória, a Ele agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio. Demonstrado receber o nosso convite, hoje está aqui para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Os irmãos, cumprimentam a paz do Senhor. Quantos ainda que ouviram a pergunta também? Está na mão do Senhor. Vamos orar. Doce Espírito Santo de Deus, glorificamos e exaltamos o teu nome aqui essa noite. Senhor, o tema desta festa é muito sugestivo e nós estamos te aguardando a qualquer momento vir buscar a tua igreja. Esse momento, Senhor, usa para o teu servo uma vez mais, com poder, com glória e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, e que assim diga. Amém. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Boa noite. Muito bom estar aqui na segunda igreja plena da Nova Fortaleza. Aleluia. Esse lugar tão abençoado, de pessoas tão fiéis ao Senhor. Tivemos aqui um momento tão bonito, as irmãs aqui dançando, consagrando ao Senhor, adorando a Deus. Que bênção, que bênção. Louvor, enfim. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 17, que é o tema dessa noite. Quero fazer a leitura um pouco mais longa, para falar aqui desse texto. Esse texto ele é muito bonito. Nós vamos começar no versículo 1 e nós vamos até o 26. É um pouco longo, mas nós vamos tentar ser rápidos. Esse capítulo é uma oração de Jesus. Então, enquanto nós lemos, nós vamos pensar que é o próprio Espírito de Deus orando essas palavras aqui. E assim diz a palavra do Senhor. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto me deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste realizar. Agora, glorifica-me, meu Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei teu nome aos homens que no mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes dei as palavras que me deste. Eles as receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim como nós. Quando eu estava com eles, guardavam o teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para junto de ti, e digo isto enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo por ele, não rogo para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico, para que também
não rogo somente por estes, mas também por aqueles que têm a palavra deles de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Pai, desejo que aqueles que me deste estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória que me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes certamente reconheceram que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, para que o amor que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar-nos. Meus irmãos, esse capítulo, fiz questão de nós lermos, para que você prestasse atenção como foi profunda essa oração de Jesus. E na vida cristã, nós precisamos entender as coisas de uma maneira profunda e não apenas superficial. Nós precisamos entender as coisas de uma maneira profunda. Tudo que acontece na nossa vida, a gente deve entender de uma maneira assim aprofundada, não de uma maneira rasa, não de uma maneira qualquer, mas entendendo que existem verdades ali. E isso é a cultura do reino. A cultura do reino de Deus é diferente da cultura desta terra, é diferente da cultura do mundo. Por exemplo, quando a gente vai para o Sermão do Monte, a gente vai ver Jesus falando que são felizes os humildes, os pobres, são felizes os que choram, são felizes os mansos, são felizes os que são perseguidos. A gente tem que entender isso de uma maneira profunda, a gente não pode entender a vida de uma maneira qualquer, mas a gente tem que estar se debruçado para entender o que é o Senhor quer falar comigo, com isso que está acontecendo, como eu vejo na palavra. Jesus vai dizer que aquele que quiser achar a sua vida, vai perder. Tem que perder. Mateus 16. Aquele que quiser achar a sua vida, vai perder. E aquele que perder a sua vida, aí que vai achar a vida. Jesus ele vai dizer que melhor coisa é dar do que receber. Isso é uma coisa muito profunda. Jesus ele vai olhar a oferta de uma viúva, umas moedinhas quaisquer, e vai dizer que ela deu mais do que todo mundo que ofertou naquele dia, e viu pessoas com grandes porções, com grandes quantias de dinheiro. Como é que a gente entende isso? O reino de Deus precisa ser compreendido às vezes no contraste. Uma coisa que a gente acha que entendeu, mas na verdade a gente tem que aprofundar o nosso conhecimento para entender isso. Tem que aprofundar a intimidade de Deus para entender os mistérios, para entender a verdade que o Senhor está falando. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios 4. Ele vai dizer: olha, nós podemos ser perseguidos, mas a gente não está acabado. A gente fica perplexo, mas a gente não desanima, a gente não para. A gente fica ali surpreso com alguma coisa, mas a gente não se abate, mas a gente não para, mas a gente persegue. E aí a gente vai ver quanta profundidade há, na loja do reino. E aí quando a gente chega nesse texto, e ele tem um tema muito bom, um tema maravilhoso. É o tema que diz assim: nós estamos, mas não somos. E aí no versículo 16, ele vai dizer isso. Eles estão,
mas eles não são. E ele tem dois verbos, tem o verbo ser e estar. No inglês é o verbo to be. Em português é o verbo ser e o verbo estar. Irmãos, são duas esferas diferentes da nossa existência. O ser e o estar. Estar é algo temporário, é algo transitório. Estar é você estar em algum local, é estar passando por uma situação, é estar numa luta, é estar naquele local difícil, mas que o Senhor às vezes plantou ali para que você ficasse lá. É como Paulo e Silas, eles estavam na prisão, mas eles não eram prisioneiros. Eles estavam ali naquela prisão, mas eles não diziam: eu sou prisioneiro. Eles estavam no pior lugar da cidade dos Filipos, mas eles eram as pessoas mais felizes daquela cidade. Estavam presos apenas fisicamente, mas a identidade deles era de um espírito livre para adorar, para orar, para cantar louvores e para atrair o sobrenatural de Deus naquele lugar. E estar é algo que não é definitivo, não é uma coisa definitiva, é uma coisa temporária, passageira, é algo que pode mudar. As mulheres às vezes estão com o cabelo no corpo, depois estão com o cabelo no corpo. Às vezes a pessoa está com um corte de cabelo de um jeito, depois está com um corte de cabelo de outro. Está com um tipo de roupa, depois está com um tipo de roupa. É um complemento. Às vezes a gente está numa função. A pessoa está numa função do trabalho, está numa função da igreja. Mas, quando a gente fala do ser, de nós somos, aí a gente fala de algo que é a essência, que é a identidade. É quem nós somos. Não é quem nós estamos sendo, mas é quem nós somos. Não é em que local nós estamos, mas é qual é a nossa essência, qual é a nossa identidade, qual é a nossa personalidade, qual é o nosso caráter, em quem nós somos firmados, em quem a nossa fé está. O ser é algo que fala da verdade, é da nossa origem. Quem nós somos é de onde nós viemos, quem nós somos é para onde nós vamos, quem nós somos é do que nós somos feitos, quem nós somos é daquilo que nós somos constituídos, é a potência da nossa vida. Isso é que nós somos. Jesus disse que antes que Abraão existisse, eu sou. As pessoas perguntavam quem era Jesus. Eles entendiam às vezes como confundido. E ele pergunta para os discípulos: mas vós, quem dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a tua identidade. Tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és aquele que tem de vir. E aí, Jesus, quando ele fala de si, ele fala com essa potência. Tem certa ocasião que os soldados vieram prender Jesus, a mão dos fariseus, dos judeus daquela época. E aí os soldados não sabiam que era Jesus. E aí chega e diz: olha, você é Jesus? Jesus diz: eu sou. E os soldados caem por terra, porque a identidade de Jesus é poderosa. O Evangelho de João 1:5, Jesus ele fala pelo menos 7 vezes eu sou. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, em João 6:15. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, em João 8:12. Ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas, em João 10:9. Ele vai
João capítulo 14, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Jesus não dizia que ele estava sendo alguém, o que ele estava era uma identidade transitória, mas ele dizia quem ele é. Assim como ele ainda fala para o nosso coração: quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua história? E aí, Jesus só tem uma ocasião que Jesus diz: eu não sou. Jesus sempre fala: eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o filho do homem. Mas só tem uma vez que Jesus diz: eu não sou. É exatamente o que ele diz. Eles não são do mundo, eu não sou. Eu não sou do mundo, eu não pertenço ao mundo. Eu não venho dessa origem. O meu DNA não vem daí. Quem eu sou, a minha essência, a minha referência, não vem do mundo. Não é daqui dessa terra. Irmãos, quando a gente lê os evangelhos e a gente vai assim, vendo como Jesus agiu, que ele falou, irmãos, tudo que ele fez, tudo que ele operou, a forma como ele se moveu, tudo dizia que ele não era daqui, tudo dizia que ele tinha outra referência, e tudo que Jesus falava, ele dizia, ele agia, ele esse poder se calava, estava notório que tinha algo de outro lugar. Jesus estava no barco dormindo, as ondas assolando o barco, os discípulos morrendo de medo, e quando chamou Jesus, não se entidade, pensando: o Senhor não se atenta a isso, o Senhor não se importa que a gente está aqui quase morrendo. Jesus estava deitado com um travesseiro, uma almofada na cabeça, como ele diz. Jesus se levanta e ele fala de um jeito, irmãos, quando a gente lê o texto, é interessante. Jesus fala como quem fala com um cachorro assim: quieto, vem, se acalma, mate, parou, e tudo se acalma. Ele não era daqui, irmãos, ele não tinha essa referência no mundo, ele é o Criador, que fez, que construiu, que fez todas as coisas, mas a identidade dele não é essa aqui, não é essa aqui na terra. E aí, quando a gente analisa aqui João 17, a gente entende que a gente precisa entender de onde a gente veio, quem nós somos. E em João 17, tem um outro elemento importante para a gente entender, que é o mundo. Nesses versículos que nós lemos, a palavra mundo aparece 19 vezes. 19 vezes Jesus falou na sua oração: o mundo, o mundo, o mundo, o mundo. Porque Jesus ele queria deixar claro para a gente, queria deixar claro o que é que significa isso. O termo grego aqui é cosmos, é o termo que fala do mundo, da abrangência, de tudo que existe. E João ele fala sobre o mundo várias vezes, mas suas epístolas, nas suas cartas, ele fala do mundo. Inclusive, em 1 João 5,19, João vai dizer que nós somos de Deus, nós não somos do mundo. E ele vai dizer que o mundo jaz do maligno, que o mundo ele está ali aos pés do maligno. O diabo é quem governa, é quem dá as cartas aqui no mundo. Mas o coração da Bíblia, como a gente fala, que é João 3,16, João vai dizer assim, Jesus vai dizer para Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, a única geração dele, unigênito, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a gente precisa de fato entender o significado desse mundo, o que Jesus quer deixar claro para a gente quando ele diz que nós não somos desse mundo, mas também ele fala de mundo várias vezes nessa oração.
a glória do Pai estava no Filho antes da fundação do mundo. Jesus vai dizer que antes de existir o mundo, antes que esse mundo fosse fundado, o Pai já glorificava o Filho já tinha a glória do Pai. Isso quer dizer, irmãos, isso quer dizer que o nosso Deus, Ele é soberano, além do que foi criado. A sua glória não depende do mundo, a sua glória não depende do que é feito aqui, a sua glória não depende dos acontecimentos terrenos. Ele tem a glória eterna, Ele tem a sua glória antes mesmo de qualquer passo que seja estabelecido aqui no mundo. A segunda coisa que Jesus está dizendo é que aqui, desse mundo aqui terreno, o Pai separou pessoas desse mundo para que conhecesse o Filho e para que expressasse o Pai aqui na terra. Ou seja, irmãos, mesmo nesse mundo louco e caótico, mesmo nesse mundo conturbado, tão populoso e tão cheio de loucuras e mazelas, Deus separou a sua vida para que Jesus se revelasse a ti e a mim, e nós manifestássemos a glória do Pai aqui na terra. Deus separou você, Ele olhou para ti. João vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu e nos chamou para que a gente dê fruto e o nosso fruto permaneça. Irmãos, então quer dizer que mesmo nesse mundo perdido, caído, o Pai olha e nos contempla. E nos contempla e diz: Tu és meu, eu vou me revelar a ti. E assim o Senhor se revela no teu coração. Você estando aqui no mundo, você estando aqui nessa vida tão difícil, conturbada, tão contaminada pelo pecado, o Senhor te viu que o teu coração te amou e te chamou. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, Jesus vai dizer ainda que o mundo, essa terra, esse mundo caído, ele não é o alvo da sua intercessão. O alvo da sua oração, da sua intercessão, somos nós. Jesus orou por nós. Jesus disse: Eu peço não só por este, mas por todos aqueles que eu me creio pela palavra deles. E aqui sou eu, e aqui é você. Jesus orou por você. Jesus orou pela sua vida. Jesus sabia que hoje que teria um povo aqui no dia 24 de outubro de 2025, teria um povo que o amaria, que reconheceria a Jesus como Filho de Deus. Que Ele orou por nós, pedindo por nós, para que nos livrasse do mal, para que nos guardasse, para que nos manifestasse a nós. O mundo para Deus não é só de uma época qualquer. Ele enxerga tudo em todos os tempos. Ele te viu. Ele viu você e orou por ti e por mim. Ele estando no mundo e nós estamos no mundo. E aí, irmãos, o versículo chave aqui: esse mundo não é o nosso lugar, assim como não é o lugar do nosso Senhor. E quando ele fala que não é o nosso lugar, não é só o nosso lugar físico, mas não é o meu lugar para eu chamar de meu. Quem nós somos também tem a ver de onde a gente veio e como é nos identificar. Eu sou do Passo José, eu sou do Jardim, eu sou de Fortaleza. Eu sou do Ceará, eu sou nordestino, eu sou brasileiro. Mas, irmãos, nós somos mesmo de outro lugar. Nós estamos aqui, mas na verdade não somos daqui. Na nossa gente vai falar, né? Nacionalidade, Brasil, né? Naturalidade, Fortaleza.
mas Ele nos fez uma alma vivente, um espírito. Por isso que nós queremos tanto buscar Deus, por isso que nós podemos andar por vários caminhos, mas a nossa fome, a nossa sede buscam a Deus, buscam a intimidade do Espírito Santo. Por isso que é tão bom estar na presença de Deus, por isso que é tão bom quando nós temos essa comunhão, quando nós temos uma experiência de adoração, de oração, de comunhão, de sermos tomados pela presença do Espírito Santo. Por isso que é tão bom estarmos na presença de Deus, por isso que é tão bom quando nós nos deparamos com a palavra e nós enxergamos ali a voz de Deus e ela fala ao nosso coração, porque é dali que nós somos. Essa é a nossa essência, o material que nós somos feito foi o mesmo que a palavra foi feita, da voz de Deus, do sopro de Deus. E é por isso que a nossa alma busca ao Senhor incessantemente. Embora o pecado tente nos dizer que nós somos desse mundo, dizer que nós precisamos das coisas desse mundo, que nós precisamos falar como esse mundo fala, que nós precisamos nos mover como esse mundo se move, mas na verdade, irmãos, nós precisamos mesmo de Deus. Jesus já tinha vencido os desafios do mundo. Nesse capítulo 17, Jesus fala assim: olha, enquanto eu estava com eles no mundo, enquanto eu estava com eles, Jesus ainda estava aqui, mas na verdade ele já tinha dito que ele já estava sendo entregue nas mãos do Pai, e não tinha mais nada no mundo. O mundo é o palco para a manifestação da glória de Deus. É isso que Jesus diz, que enquanto a gente está aqui no mundo, que a gente conheça a Deus, que a gente seja um com Cristo, como dizer, com o Pai, para que o mundo creia no Senhor, que o Pai enviou Jesus. Ou seja, nós estamos aqui no mundo para manifestar a Deus aqui no mundo. Nós estamos aqui para manifestar o Pai, para que o Pai se torne conhecido, para que o Filho se torne conhecido. Nós estamos aqui no mundo e esse mundo reconheça a Jesus. Nós temos um propósito de estar no mundo. O próprio Jesus se encarnou e veio para este mundo. O próprio Deus se tornou carne, ossos, sangue, nervos, tendões, neurônios, pele, músculos, veio a essa terra, veio para esse mundo, veio para o centro da humanidade, para a época e para o momento e o local certo, para manifestar aqui no mundo toda a essência de Deus, sendo ser humano, estando no mundo, entrando legalmente no mundo através do nascimento de mulher. Ele estando aqui nesse mundo, manifestou a glória do Pai. E o mundo, ele odeia aqueles que recebem a palavra. Assim como o mundo odiou a Cristo, o mundo também nos odeia, porque nós não somos da mesma essência do mundo. Jesus está aqui no mundo, e aí ele vai falando coisas estranhas para as pessoas naquela época, e até hoje as coisas que Jesus fala são estranhas. Jesus ele está em Jerusalém, Jesus ele está lá no templo, coroa e o templo da nação de Israel. Aí ele olha e os homens que viram, veja que grandeza, veja que maravilha. E o templo de Salomão era que estava entre as oitavas maravilhas do motivo, algo esplendoroso. Salomão construiu, depois o Babel reformou, depois o Ribeirão reformou de novo, que estava mais lindo, maior, mais bonito, quando chega de pompa, os discípulos admirados. Jesus diz: não vai sobrar pedra sobre pedra, que seja tudo derrubado. Que loucura, meu Deus! E Jesus falou isso. E Jesus ele vai dizer: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque Jesus estava dizendo que existe um
templo, que para eles era absurdo pensar que dentro de nós seríamos templo e morada do Espírito Santo. Para os homens daquela época era absurdo Deus habitar dentro de nós, o Espírito Santo vir fazer morada em nós. Eles achavam apenas que era um templo físico, uma coisa material, e Jesus falava de coisas incompreensíveis. Jesus, ele está aqui na terra, ele está sendo lá levantado, ele já ressuscitou, ele já está quase indo para os céus, o Messias mostrou toda a sua força, sua glória, ressuscitou. Os discípulos perguntam: olha, Senhor, é agora que Israel vai voltar a ser reino, é agora que o Senhor vai levantar a nação de Israel de novo, porque nós somos a nação de Deus. Jesus diz: não vos compete saber a época ou estação ou momento que o Pai vai fazer qualquer coisa, mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Irmãos, isso era loucura para as pessoas daquela época, elas viviam um reino físico. Jesus falava de um reino espiritual. Jesus estava com a mulher samaritana pregando, e a mulher saiu correndo quando os discípulos chegaram. Jesus tinha dito que estava com fome, tinha pedido para o povo ir buscar comida, e ele chegou: Senhor, nós temos comida aqui. Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, uma bebida eu tenho para beber, eu tenho que comer, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele se pergunta: será que alguém trouxe comida para ele? Ele fala: minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E é essa a essência que nós somos, irmãos. Não é da mesma essência do mundo, mas da essência de Cristo. Jesus, ele foi enviado ao mundo, e nós também somos enviados ao mundo. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus foi enviado ao mundo e nós também somos enviados ao mundo. Nós não vamos ser retirados do mundo, mas nós vamos receber o livramento do mal estando aqui nesse mundo. Jesus disse: olha, lá em João 14, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: olha, vocês vão passar por problemas, o coração de vocês vai ficar aflito. Estando aqui no mundo, o coração de vocês vai ficar aflito. Aflições, angústias, problemas. Não é só qualquer problema, irmãos, é aquele que nos traz aflição. Aí diz: olha, mas não se entristeçam pelo coração. Se vivem, se alegrem. Eu venci o mundo. O mundo foi vencido por mim. Jesus está dizendo que mesmo que haja aflição no mundo, mesmo que haja aflição no mundo, o nosso rei já venceu. O nosso Deus é vitorioso. E se nós temos o nosso Deus conosco, Ele também nos ajuda a vencer as aflições do mundo. O mundo causa aflições, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos com aquele que venceu o mundo. E para finalizar, irmãos, o mundo não conheceu a Cristo. É assim que termina aqui o versículo 17. O mundo não conheceu a Cristo, mas os discípulos estão aqui para que a gente mostre ao mundo quem é o Cristo. Nós estamos aqui para que esse mundo que não reconheceu a Cristo conheça a Cristo através da sua vida. E para finalizar, irmãos, vejam bem, a Bíblia mostra claramente que o mundo faz parte da nossa vida, não tem como a gente fugir. A gente está no mundo, é uma realidade. Não tem como fugir, não tem como sermos abusivos. Nós estamos no mundo. Mas o que isso significa? Como é que nós estamos no mundo? Jesus,
já quase passei de leve. Ele diz: olha, aí vem o príncipe desse mundo. Lá vem ele. Lá vem o príncipe desse mundo. Mas ele nada tem em mim. Nada no mundo há em mim. Nada no diabo há em mim. Irmãos, nós estamos aqui no mundo, mas o mundo não deve ter nada em nós. Se o mundo jaz no maligno, nós estamos aqui nesse mundo, mas o maligno não tem nada em nós. Nós estamos aqui nesse mundo, passando pelas aflições desse mundo, mas elas não nos queimam. Nós estamos aqui nesse mundo, passando por lutas, por momentos, por períodos, mas a gente não olha apenas para o que a gente vê com os nossos olhos físicos. Nós estamos aqui nesse mundo, mas o nosso olhar é espiritual. Nós não olhamos com os olhos do mundo, mas nós olhamos com os olhos de Deus. Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, mas a nossa alma, ela nos testifica, o nosso espírito testifica que esse não é o nosso lugar, que essa não é a nossa morada. Apesar de estarmos aqui, as coisas aqui nos incomodam. Apesar de nós estarmos aqui no mundo, esse mundo fica brincando de nós. A gente sofre por ver o pecado, por ver as pessoas caminhando com fé. O mundo vai dizer que isso está normal, é assim mesmo. Aquilo incomoda o nosso coração. A gente está aqui nesse mundo e vai dizer: não, realmente a miséria é isso, a pobreza é isso, a fome, a prostituição, as mortes, a violência. Mas aquilo nos incomoda, faz coceira, nos deixa em um local estranho. A gente está aqui nesse mundo, mas a gente está sentado na roda dos escarnecedores. Aquelas palavras, aquelas brincadeiras, aquelas risadas nos incomodam, nos dão vontade de gritar. A gente está aqui, irmãos, mas a nossa alegria não é exatamente uma satisfação de uma coisa que acontece aqui ou acontecer. A gente compra um celular novo, a gente compra uma roupa nova, a gente muda até o penteado do cabelo e acha legal, e a gente se alegra. Mas a gente sabe que tem uma alegria muito maior. A gente sabe que tem uma alegria que não tem fim. A gente sabe que tem uma alegria que ela toma de conta da nossa alma, do nosso ser. A gente sabe que tem uma alegria que é apesar das dificuldades, que é ainda que a fogueira não escureça, ainda que os animais do campo não produzam nada, ainda que no campo a oliveira minta e nada é certo, ainda que os montes se transtornem em uma grave, ainda que tudo fique estranho, ainda que toda a nossa diferença da terra pareça ser quebrada, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque eu não sou daqui, porque você não é daqui. É como o Jó falou: olha, ainda que ele me mate, eu dele esperarei. Eu sei que Deus é vive, por fim ele se levantará, porque eu não sou daqui. É você enfrentar a enfermidade, é você enfrentar a doença, aquela coisa difícil que fica derrubar, que fica realmente desestruturar nosso corpo, a nossa alma e as nossas emoções. Mas você tem alguma coisa diferente que te faz sorrir, que te faz ter confiança, é porque você não é daqui. É você ter tudo errado e ter uma esperança e uma confiança dentro de você, que você diz: mas o Senhor está atuando, mas o Senhor é real, o Senhor não esqueceu de mim. Você só pensa assim porque você não é aqui nessa terra. É quando o Rio cai ao teu lado.
Você está feliz? Porque a sua essência não é isso. Vamos orar em nome de Jesus. Nossa fé, Jesus. E a nossa oração, irmão, nessa noite, primeiro é para que não haja nada do mundo em nós. Assim como Jesus disse que nada do mundo haver nele, que também não haja em nós. E é para que a gente entenda o propósito de nós estarmos no mundo. É para que a gente mostre que é Cristo ao mundo. É para que a gente entenda que a gente está aqui. Mas que a gente não é isso. A nossa essência é outra. Nós somos feitos de outro material. Pai, nós temos aqui, Senhor, nesse momento, ministrado a tua palavra e compreendido, Deus, os teus planos e propósitos para a nossa vida, e te pedindo, Senhor, que o Senhor fale e haja nos nossos corações, que o nosso coração queira brilhar, Senhor, na tua presença, entendendo que esse é o nosso lugar de falo, é a tua presença, que nós somos Deus, que nós vamos pedir, e que nós voltaremos para ti, que nós somos feituras tuas, que nós somos feitos, Senhor, a tua palavra, Senhor, a tua mão que nos formou, que nós somos bem-aventurados porque nós confiamos em ti, que nós somos felizes porque nós confiamos contigo, que nós somos mais que vencedores porque nós confiamos em ti, que nós somos sal e luz desse mundo porque nós somos Deus e não somos desse mundo, que nós somos teus discípulos, que nós somos, Senhor, teus filhos, que nós somos aqueles que foram enviados por ti, porque nós sabemos que nós somos em ti. Em nome de Jesus Cristo, Deus, revela-te em nosso coração de uma maneira real e firma os nossos passos, firma os nossos passos em ti, firma os nossos passos na rocha, firma, Senhor, os nossos caminhos nos teus caminhos, firma, Senhor, o nosso olhar na cruz, olhando para o alto, seguindo em direção, perseguindo o alto, que é o bem da soberana vocação que nós recebemos em ti. Ajuda-nos a entender os teus caminhos e que nós somos chamados pelo teu nome. Aleluia, Deus. Nos ajuda a ouvir a tua doce voz, porque nós somos teus filhos, porque nós somos as tuas ovelhas, ouvimos a tua voz. Tu que és o bom pastor, que nós somos as tuas ovelhas. Nos ajuda a entender que nós somos ramos dessa videira. Nos ajuda a entender a nossa realidade, que estamos firmados em ti, que nós somos em ti, firmados, pregados na videira que é o Senhor. Ajuda-nos a entender que nós somos noiva do Cordeiro. Ajuda-nos a entender que nós somos o corpo de Cristo e que nós não somos desse mundo, que não somos feitos desse material corruptível, mas nós somos feitura tua. Ajuda-nos a entender, Senhor, que nós somos esse Espírito que volta para ti, que te ama, que te busca, que te adora, que exalta o teu nome, Deus. Ajuda-nos a entender isso, Pai, em nome de Jesus. Ainda mulher, ainda mulher, estamos, mas não somos daqui. E há um lugar que espera por cada um de nós. E esse lugar é no Senhor, é com o Senhor. Aleluia. Mesmo estando aqui, mas com o Senhor, a nossa esperança está renovada e a nossa fé, aleluia, avivar, a ponto de nós termos que a qualquer momento nós vamos tornar o primeiro e o segundo céu e vamos chegar no terceiro céu para descansar nos braços do Senhor. Há um lugar, e
Santo, muito obrigado, Senhor, pela tua gloriosa presença.
Meu Deus, pela tua bênção, meu Pai Santo, da tua palavra, que aquece o nosso coração e a nossa alma, Senhor. Continua abençoando a tua igreja, nos prepara para aquele grande dia, Senhor da glória, e assim, meu Deus, ser conosco, garantindo a nossa vitória. Leva-nos aos nossos lares, na tua bênção e proteção, e nos traz amanhã novamente para te adorar, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: ô glória! Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz.